Ah, Jesus. Quando você procura aí, a Jennifer também ligadinha com a gente, né? Junto com o Rodrigo, com esses gêmeos. Estou doido para apresentar essas crianças. Raquel também aqui ligada, Luana e muitas outras pessoas. Renata. Amém, aleluia. Vamos lá, gente, vamos ler lá o versículo de número 8. Aí a gente vai ler, pode ser, Márcia, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos lá, versículo de número 8, do capítulo 12 de 1 Crônicas. Vamos lá, o texto diz assim, ó: Dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Para aí, vamos fazer diferente. Deus e Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Se você crê, diga. Leia de novo, Márcia. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Repita comigo: Davi estava em Ziclag. Então entenda esse momento da vida de Davi. Davi chega em Ziclag e encontra tudo derribado, tudo destruído, e as suas mulheres e seus filhos haviam sido levados como escravos, mas o texto diz que ninguém havia morrido. Ou seja, os amalequitas vieram com ímpeto e venceram, ou seja, pegaram uma cidade desguarnecida, porque Davi estava em batalha, e de repente levam cativas, levam os despojos, levam tudo e levam as mulheres e as crianças. E aí Davi consulta o Senhor. Primeiro os seus homens falam em apedrejá-lo, né? Deixa eu abrir o primeiro adendo aqui. Enquanto você serve, amém, depois você deixa de servir, é terrível, né? Quantas pedras vêm na tua direção, mas Deus te cingiu com o escudo da fé. Você toma posse disso aí? Você toma, faz assim, o escudo da fé. Podem vir pedradas que Deus vai te permitir se defender de cada uma delas. Você entende? Quer bater palma? Vai, pode bater, porque é para Jesus, faça. E Davi vai lá, você conhece bem essa história em Ziclag, e ele consegue lá achar um egípcio que havia sido deixado, aquela história toda. Atravessa o ribeiro de Besor com 400 homens, eles eram 600. Você conhece bem, eu não quero me prender muito a isso. E ele vai lá e vence. Pega os amalequitas talvez desprevenidos, e ele vence aquela batalha. A Bíblia diz que 400 ainda fogem e tal, e Davi vai lá e recupera tudo e traz os despojos. Eu gosto porque no capítulo 30, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, no versículo 19 desse texto, eu estou fazendo aqui uma pequena introdução para a gente entrar onde a gente precisa. E diz assim, eu amo esse versículo 19 do capítulo 30. Diz assim, ó: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Eu já ministrei isso aqui, já falei sobre isso. Por que as coisas pequenas vêm na frente já se das coisas grandes? Por que o texto diz, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande? Por que as pequenas vêm na frente? Porque as pequenas só são importantes para você, para mais ninguém. E tem um Deus que se importa com as coisas pequenas, que não tem valor para ninguém, mas tem para você. Então hoje eu vim aqui para te dizer, essa noite é a noite de restituição. Essa noite é a noite de Deus entregar nas tuas mãos as coisas pequenas. Só vai ter valor para você. Talvez para as outras pessoas não terá valor, mas para você vai ter. Aí pergunta assim, e as grandes, pastor? Vamos lá, e as grandes, pastor? As grandes não se preocupa não, todo mundo vai ver.
Mas as pequenas, elas são importantes para você. Deus está dizendo: vou entregar nas tuas mãos primeiro as coisas pequenas. Faculdade, você coloca lá e tem gente que já concluiu a terceira, a quarta, já está na quinta. Aí o pastor coloca lá: estou cursando, entrei na faculdade que eu lutei durante tantos anos, né? Era tão importante. E aí, algumas pessoas talvez desdenhem disso, mas Deus é aquele que se alegra e dizer assim: eu sou aquele que satisfaço o coração dos meus. Coisas pequenas são mais importantes para você do que para qualquer outra pessoa. Você pegou ou não pegou? Pegou? Repita comigo aqui. Nesse momento, 3 dias depois, ou seja, Saul, nesse intervalo, Saul morreria. Vamos melhorar, o rei Saul morreria. E em Judá, Davi seria reconhecido rei. Pegou ou não pegou? Se tu não pegou, deixa eu te dizer, você está vivendo algo hoje, mas você não tem noção do que Deus tem preparado para a tua vida daqui a alguns dias. No momento da maior escuridão da vida de Davi, Deus olha do alto e diz assim: tu está em Ziclag, não é isso? Não é isso? Aí Davi vira e diz: sim, Senhor, eu estou em Ziclag. Aí Deus olha do alto e diz: daqui a pouco você vai estar em Judá, porque você vai ser reconhecido rei sobre Judá. E Deus vira e diz assim: não vai parar por aí não, você vai ser reconhecido rei sobre todo Israel. Deus está hoje bramando nesse lugar, dizendo para você: eu sou contigo, aquieta o teu coração, pois tem vitória chegando. Daqui a alguns dias, daqui a alguns dias, Deus vira e diz: vou entregar vitórias, bênçãos nas tuas mãos. Diga assim: não haverá luta. Davi, para conquistar o reinado sobre Judá, pastor Luiz, não luta. Por quê, pastor? Porque era uma promessa. Tem alguém próximo de você? Meu Deus, não trouxe nem minha bombinha hoje. Tem alguém próximo de você? Diga assim: existem promessas que não haverão lutas, somente acessos para que você tome posse. Não é jargão, já tem porta aberta aguardando por você. Pegou ou não pegou? Eu tenho uma dificuldade muito grande com algo. No passado era assim: às vezes eu ia chamar alguém para trabalhar na casa do pai. Aí a pessoa dizia assim para mim: pastor, eu vou orar. Eu vou orar. Eu não estou dizendo para você que você não deve orar. Até entender a oração, porque a oração é uma ação. Me ajuda, é uma. Mas se Deus falou com o teu pastor, diga: eis-me aqui, Senhor. Você entendeu? Diga amém. Está faltando mais ação entre nós. Está faltando mais atitude entre nós. Por isso que quando ele começou a ministrar aqui, eu disse: Deus, é por aí, só quer que eu vá por aí. Ação e atitude. Eu gosto em Eclesiastes, lá no capítulo 4, a partir do seu versículo de número, 6, 7. Me perdi aqui. Capítulo 4, versículo. Quando o texto vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. Por quê, pastor? Porque tem melhor paga no seu salário. Porque quando está frio, um aquece o outro. Porque quando, deixa eu melhorar isso. Porque quando, isso 4:9, obrigado.
Vamos lá, o texto diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Vamos lá, ajuda a gente aí também. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Esse texto fala de ação. Vamos lá, volta ao 9, volta ao 9. Deixa eu melhorar. Meu Deus do céu, Jesus. Oh, meu Pai, vamos lá, vamos. Eu preciso falar de movimento hoje, irmãos. Eu preciso falar de movimento. Deus quer que você se movimente. O salmista, no Salmos 91, no seu versículo de número 11, Deus está te tirando da zona de conforto. Você está entendendo? Diga amém. 91, versículo 11, o texto diz: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Volta para o 11. Nenhum mal te... porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eu estou falando de movimento. Você imagina Deus dando ordem aos anjos? A Bíblia fala sobre 3 céus: firmamento, aonde todos os olhos podem contemplar, até onde a tua visão chega, justo e ímpio. Regiões celestiais, aonde há anjos, há principados, e também você vai ver uma guerra na região celestial. Não vou entrar nisso agora, mas você vai ver uma batalha espiritual nas regiões celestiais. É a região celestial, segundo céu, terceiro céu, lugar da habitação do nosso Deus. Aí lá no terceiro céu, alguns teólogos vão dizer um lugar inatingível, mas não vou nem por aí. Deus dá ordem aos anjos, dizendo assim: entra na defesa dele, entra na defesa dela, entra por ele, ei, vai lá, ei. E aí o texto diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O que é isso? Um movimento no céu. Você está entendendo? Diga amém. Você entendeu? Você compreendeu que existe um movimento? Repita: existe um movimento nos céus. Repita comigo: existe um movimento nos céus. Isso, vai, fala aí, existe. Fala assim: pelos olhos da fé eu posso contemplar anjos, vai. Que não esbarram em si. Não esbarram entre eles, cada um numa função, mas existe um movimento no céu. Só que Deus hoje está falando a respeito da necessidade de um movimento na terra, porque só movimenta o céu quando você se movimenta na terra. Quando você se movimenta na terra, o céu se movimenta. Você pode glorificar? Você pode exaltar aí? Você pode bendizer o nome do Senhor? Aí agora eu posso voltar para o outro texto, Mateus, que estávamos. Agora eu entendo. Agora eu compreendo. Agora não dos gaditas, não o texto dos gaditas. Agora eu entendo. Olha, o que você precisa viver. Olha o que você precisa entender essa noite. Quando você se movimenta, quando você se movimenta,
o céu se movimenta. Quando você age, quando você toma um posicionamento, quando você está ligado, quando você compreende que esse é o tempo de Deus promover coisas extraordinárias entre nós. Por isso que em Eclesiastes, lá no capítulo 4, no seu versículo de número 9, vai mostrar uma ação. O texto diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui mostra um movimento, ou seja, se falhar de um lado, o outro continua trabalhando, uma ação. Diga amém por isso. Versículo de número 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Por isso que Deus te uniu com quem você está, entendeu? Porque se lhe faltar força, alguém vai trabalhar por você, vai se levantar, ou vai te levantar, ou vai te colocar de pé. Existem pessoas no mundo espiritual que Deus colocou do teu lado, para que tu não fique prostrado, entendeu? Diga amém, por favor. Aí o versículo seguinte, o texto diz assim, ó: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Como? Qual a possibilidade? Brasa precisa ficar dentro do braseiro. Repita comigo: brasa fora do braseiro esfria. Deus está dizendo para você o seguinte: é lindo demais, e eu respeito de verdade a todas as pessoas que eu amo de coração e que estão nos assistindo agora, todas de uma forma em geral, mas não é a mesma coisa do que está aqui no meio dos santos, porque aqui no meio dos santos tem um dizendo santo, tem outro dizendo aleluia, tem um dizendo glória, tem gente batendo palma, tem gente glorificando, tem gente exaltando, tem gente dizendo, você está entendendo? Santo, santo, santo. Tem gente dizendo, vem Jesus. Tem gente aquecida do teu lado. Se tu chegar aqui frio, você vai sair daqui transbordante. Você entendeu? Diga amém. Porque brasa precisa estar no meio do braseiro. Deus está dizendo para você, essa noite de quinta é a noite em que Deus quer te pegar e te levar para o meio do braseiro. Você foi chamado para queimar, você foi chamada para queimar. Para de achar que do lado de fora é o teu lugar. É do lado de dentro, é no meio do braseiro, é no meio da brasa ardente. Quanto mais se une, mais calor ela gera. Bate palma para Jesus. Jesus. Versículo seguinte, o texto diz: tá frio aí, né? Tá frio aí também? Tá frio. Que bom, que no calor seria horrível. Versículo 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra aqui é lindo. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Diga assim: eu faço parte de uma igreja que tem uma liderança capacitada para entrar na minha batalha. Eu costumo dizer algo: eu abro mão de festas por motivos pessoais e até por uma palavra chamada timidez, por mais que não aparente. Então eu abro mão. Então de repente você não vai me ver numa festa, mas se tu estiver passando por um tempo de adversidade, saiba que o meu telefone não desliga 24 horas. O máximo que pode acontecer é eu demorar um pouquinho para atender, porque esteja dormindo, mas eu vou atender e eu vou até onde você estiver. Tu lembra, Márcio? Márcio estava com Covid, atestado de Covid. Márcio e Mariana estão ali, atestado de Covid. Mariana, desesperada, me ligou lá da Rede Dor, do Norte Dor, e ela disse assim: pastor, ora por ele aí, pastor.
Ele está numa zona aqui, todo mundo com Covid. E eu disse assim: aonde você está? Ela, estou aqui no Norte Dó. Eu disse: daqui a pouco eu estou chegando aí. Quando eu cheguei lá, ela acalmou um pouquinho o coração dela. Eu disse: aonde que ele está? E ela disse: pastor, ele está lá dentro. Foi no início do Covid, todo mundo com muito medo. Irmãos, ninguém me parou. Ninguém teve coragem de dizer assim: não entra não. Muito pelo contrário, olharam para mim e disseram assim: esse cara é um doido. Eu sou doido por Jesus. Eu sou doido por Jesus. E eu entrei lá, impus as minhas mãos e disse: Deus, repreende o anjo da morte. Eu tive o prazer de buscá-lo na alta dele, junto com Mariana. Eles saíram do carro. E ainda levei repita comigo: tem sempre um bucha. Bate aqui. Desculpa. Foi comigo. Falei: vamos ali buscar. Quem, pastor? O irmão da igreja que recebeu alta de Covid. Entrou dentro do carro, irmãos. Eu disse: não se preocupa não. Deus tem cuidado. Cuidou ou não cuidou? Ele esteve comigo, não só com Márcio e Mariana, mas esteve comigo o pastor Joel e outras pessoas. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Deus está dizendo que Ele tem colocado pessoas nesse mundo. Ele tem colocado pessoas para guerrear por você. Então se de repente eu falhar numa festividade, mas se você precisar de mim num tempo de dificuldade, conta comigo, conta com o teu pastor, porque eu vou estar do teu lado. Quando tu piscar eu estou chegando. Quando tu piscar eu estou chegando. Quando tu olhar e falar assim, ele só vai orar, eu estou chegando e estou orando no caminho. Porque esse texto diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos entender esse negócio de 2. Vamos entender esse movimento na terra. Estou sem esboço agora, irmãos. Agora é o Espírito Santo e você e eu. Aqui, Salmos de número 86. Lá no seu versículo de número 4, 5 em diante. Melhor dizendo, salmista, lá no 86, no seu versículo de número 5, o texto diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, por que me respondes? Sabe o que Deus está dizendo para você? Que quando a terra se movimenta, se cumpre o que as Escrituras diz: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Deus está virando para você, está dizendo que esse tempo é tempo de movimento na terra. Repita comigo: esse é o tempo de um movimento na terra, para que o céu se movimente. Você entendeu? É fé. Então vamos depositar a nossa confiança em quem pode mudar a minha e a tua história. Repita comigo: tem um Deus que é capaz de mudar histórias essa noite. É isso que a gente precisa entender. Aí em 1 Crônicas, lá no capítulo 12, no seu versículo 8, quando esses homens então, meu Deus, a introdução foi isso tudo, Foi, né? Quando eles, agora é que eu preciso pregar, entendeu, gente? O texto diz assim, leia por favor. Dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Para de novo aí, meu Deus. O Senhor falou assim: tem alguém hoje aqui que precisa ouvir aquilo que outras pessoas já ouviram antes.
Repita comigo, eles estavam armados de escudo e lança. O que eles estavam armados? Repita comigo, escudo para se defender, lança para atacar. Diga para a pessoa do teu lado, não se defenda no tempo que você precisa atacar, e não ataque no tempo que você precisa se defender. Tem tempo para as duas coisas. E se Deus quiser, Ele vai te dizer: agora eu quero que você se defenda e ataque de forma simultânea. Mas normalmente, escudo é para se defender. Repita comigo, dardos inflamáveis do maligno não terão poder se eu estiver fazendo uso do meu escudo no tempo certo. Aí você, eles chegam à fortaleza de Davi. Vai dar mais uma mensagem, estou vendo. Me escutem, por favor, sou pastor da igreja, irmãos. Estou com medo, eu falar, vou pregar de novo sobre os gaditas. Você falar, nem vou, nem o culto mais. Dos gaditas. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ah, Jesus! Seu rosto era como o rosto de leões. Davi olha e diz o seguinte, aí projetou aí. Davi olha, Márcia, e diz assim: cara, esses caras são diferentes. Olha o rosto deles. Eu já tinha ouvido falar deles, mas não tinha noção. Eu já havia ouvido falar deles, mas não tinha noção de que o rosto deles fosse tão parecido com o rosto de leões. Oh, repita comigo: só o meu Cristo veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas na cruz rugiu como leão, dissipando potestades e principados. Repita comigo: ele triunfou na cruz, ele venceu a morte. A gente fala da ceia, né? A gente costuma falar que a Santa Ceia é um memorial. Aqui a gente ministra a ceia como um memorial, diferente de outros segmentos, vou falar assim. Para nós a ceia é um memorial. Memorial de quê? Da morte? Não, amados, somente da morte. É um memorial da morte de Cristo. O texto vai dizer. Por quê, pastor? Porque a nossa vitória vem na morte dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas não é quando ele ressuscita. Ele já iria ressuscitar, irmãos, mas só ressuscita quem morre. Pegou? O texto diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Oh, é compreender algumas coisas no mundo espiritual. É entender que existem acessos que você precisa ter em suas mãos a chave para poder abrir a porta. Se você não tiver a chave certa, a porta não vai se abrir. É isso. Davi olha para os caras, eu estou terminando agora. Davi olha para os caras e diz assim: rapaz, esses caras, que é isso? O rosto é como o rosto de leões. Ah, Jesus. Oh, eles são diferentes. Deus está levantando uma geração diferente.
Eu falei que aqueles que vencessem a pandemia, os pastores que resistissem, muitas igrejas se fecharam. Os que resistissem chegariam a lugares, ocupariam posições. Mas eu quero terminar com um grande segredo. Em Josué, no capítulo de número 22, eu já li esse texto em outros, mas quero me ater a uma parte dele e finalizar desse jeito. No capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 4, esse texto diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele disse: Tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quando vos ordenei. Para no versículo 2. Leia de novo, Márcia, versículo 2. O texto diz: Ele disse: Tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quando vos ordenei. Aí o versículo, vamos no 3 e 4 para a gente finalizar e depois eu volto no 2, vamos lá. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Olha, Josué tem que dar uma ordem para eles voltarem para casa. Eram aproximadamente 25 anos de batalha, sem ver a família, sem murmurar, sem reclamar, mas o mais importante, com algo impregnado dentro deles, uma palavra chamada obediência. Repita comigo: obediência. Diga assim: a obediência é capaz. Melhora, diga: a obediência ao meu Deus é capaz de me levar a lugares imprescindíveis. Só que na vida de todo mundo há um histórico. Há um? Você já foi a lugares que precisou fazer algum curso ou mudar de colégio, que pediram seu histórico? Ali conta a sua história no teu colégio, nos teus colégios, nas tuas séries. Todo mundo tem um histórico, irmãos. Deixa eu repetir, todo mundo tem um histórico. E o histórico dos Gaditas era um histórico tão lindo, tão maravilhoso. Era um histórico tão profundo, Rômulo. Era um histórico de obediência. Sabe o que Josué vai falar com eles? Vai dizer assim: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Olha, tudo quanto vos ordenou Moisés. Moisés já não era mais vivo, pastor. Aí ele continua dizendo assim: E também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Dali por diante viriam os juízes, e eles obedeceriam. Viria o primeiro rei instituído por Deus e aclamado pelo homem, Saul. Porque é Deus quem escolhe Saul. O povo aclama, mas é Deus quem escolhe. E eles foram obedientes. Aí vem, Luiz, agora Davi.
E eles foram obedientes. Obedeça. E obediência não tem a ver com concordância. Você pode até não concordar, mas você não foi chamado para desobedecer. Obedeça. Eu contei para os homens, ou nos escolhidos com os jovens, já contei para a igreja, estou finalizando agora, pastor Du. Um pastor amigo, pastor de uma igreja batista, hoje está dirigindo uma igreja. Depois de um culto pela manhã de domingo, ele me liga muito desesperado. Ele disse: hoje eu preciso que você seja o meu pastor, e o que você me disser eu vou fazer. E eu percebi ele muito desesperado, disse: amigo, o que houve? Ele disse: rapaz, hoje era batismo na minha igreja. Eu venho cuidando de uma família há 6 meses, e preparei uma jovem para descer as águas. E o meu pastor, quando eu levei no gabinete para dizer: pastor, essa é a família, essa aqui é jovem, meu pastor disse: eu não vou batizá-la. E aí ele falou que virou para o pastor: mas como assim, pastor? Eu trabalhei com essa família durante 6 meses. E o pastor: não, ela não tem frequentado os jovens da igreja, ela precisa caminhar um pouco mais. É o que Deus fala comigo. E ele: mas e o eunuco? Que está lá no deserto, e Felipe chega lá, e ele está lendo lá Isaías, não está entendendo nada. E ele pergunta: está ali a água, que me impede de eu ser batizado? E começou aquela discussão entre pastor da igreja e o pastor auxiliar na frente da família. Ele falou: sim, senhor, pastor. Saiu e me ligou em seguida. Disse: rapaz, hoje eu peço a minha carta. Hoje eu saio da igreja. Eu preciso que tu seja hoje o meu pastor. Eu falei: tu vai fazer tudo o que eu te disser? Ele falou: vou fazer. Então se prepara. Há quantos anos você está nessa igreja? Ele: há quase uns 20. Todas as vezes que você fala do teu pastor, que tem mais de 55 anos. Quantos anos de ministério pastoral? E que daqui a 1 ano vai ser jubilado. Você foi fiel ao seu pastor 20 anos. No último ano, para ele ser jubilado, tu vai traí-lo? Tu foi obediente esse tempo todo, agora traí-lo? Ele falou: o que eu faço? Chorando do outro lado. Que pastor também. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: pastor também chora, irmãos. Ah, chora. Ele virou e disse: o que eu faço? Eu vou te falar o que você faz. Você vai nele antes do culto da noite. Vai nele, vá nele. Por que antes do culto? Pergunta assim: pastor, por que antes do culto? Porque eu sou pastor e eu sei que algumas informações, quando chegam, atrapalham o nosso culto, a nossa pregação. Chegue cedo, vá nele e diz: pastor, o senhor me perdoa? Dá um abraço nele. E ele assim o fez. Me ligou por volta de 11 horas da noite para me contar, chorando, dizendo: meu pastor olhou para mim e disse: eu não guardei nada a teu respeito. Eu sabia que você vinha. O Espírito está dizendo: seja fiel hoje, amanhã e depois.
foram fiéis a Moisés, a Josué, seriam aos juízes, seriam a Saul e a Davi. Aí sabe o que Deus faz? Versículo 3 e 4, versículo 4, põe um 4, eu estou agora sim, o texto diz: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. A Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. Repita comigo, qual era o nome dele? Um homem que só foi citado uma vez na Bíblia. Para quê, pastor? Para pleitear o corpo de Cristo, descê-lo da exposição, limpá-lo, adorná-lo junto com Nicodemo, junto com Natanael, e colocar na sua sepultura. Para você ter uma noção, nem a manjedoura não era de Cristo. A sepultura que ele foi sepultado também não era dele. José de Arimateia. O que tem de mais bonito em José de Arimateia, sabe o que é? Depois que ele faz tudo isso, Natália, depois que ele faz tudo isso, sabe o que ele faz? Volta para a sua casa. Sabe o que Deus está falando com você? Não espere glória, honra, tapinha nas costas. Alguém que vire para você e diz: parabéns, você foi bem. Que lindo, Deus te usou. Espera nada disso não. Cumpra a sua função e volta para a tua casa. Seja servo nesse lugar. Que ninguém atrapalhe, arranque isso de você. Pastor, me entristeci na igreja. Você também já não se entristeceu na sua casa e você não saiu da sua casa? Sai daqui não. Fica aqui. Fica lá. Sim. Tem uma família uma vez me procurou e disse: pastor, quando eu ia tomar a decisão de ficar na nova unção, o senhor ministrou dizendo assim: volta para a sua casa espiritual. Eu amo isso, sabe por quê, irmãos? Porque esse é o reino. Aqui, lá na tua igreja, lá na outra igreja, lá na outra. O que importa é que nós somos a igreja de Cristo, que vamos um dia viver na Nova Jerusalém. A gente costuma dizer que é Nova Jerusalém, que nós vamos subir. Na verdade, a Nova Jerusalém é que vai descer. Fica firme. Vai lá, pede perdão. Diz: me enganei. Oh, aleluia. O que eu faço agora? Não sei. Vamos louvar. Fique de pé no seu lugar, irmãos. Oh, levanta uma das suas mãos para o alto aí. E compreenda que a obediência. Eu tenho mais coisas para falar dos gaditas. Tenho. Obrigado. Obrigado. Eu tenho mais coisas para falar dos gaditas, irmãos. Tenho. Mas eu quero dizer para vocês que eles eram extremamente obedientes. Sejam obedientes. A tua obediência, eu falo isso, cara, com tanto respeito que eu tenho a você. Nesses 13 para 14 anos de ministério, cara, você esteve comigo, e você já teve vários motivos até para se aborrecer comigo como teu líder, de às vezes cobranças excessivas que eu fiz, cobranças destemperadas que eu fiz, mas cara, você é servo. Por isso você é diferente nesse altar. Sabe, não é para te exaltar, por favor, mas é para dizer, é reconhecimento, é dar honra, pastor Luiz Henrique, pastores, a quem é merecedor de honra.
Cara, e você é isso. Você é isso aqui que eu ministrei. Essa humildade, servo, baixa a cabeça, extremamente leal, fiel, amável, sempre na minha retaguarda. Um dia, num momento muito difícil, eu falei: Deus, eu preciso falar com alguém. E eu olhei para ele. E às vezes o pastor falar com um filho na fé não é tão simples. E ele me considera como pai. Todas as vezes que me liga, ele toma bênção. Bênção, pai. Sabe? E eu aquele dia desabafei. A gente se abraçou. E a gente, sabe, irmãos, seja obediente, e Deus vai te levar a lugares. Deus vai te transportar a lugares. Deus vai exaltar a tua vida. Deus vai, sabe? Eu tenho um Deus. Cante conosco. Que não vai